Querido, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não saia daí não, porque você vai ser muito tocado pelo Senhor. Eu creio que é um tempo novo para você. Eu quero enfatizar hoje para você o advérbio onde, lá do texto que nós começamos a falar na data de ontem, sobre o lugar onde havia o pecado, superabundou a graça. O onde é o lugar. Então a graça de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas. Por isso eu quero que você não saia daí. Então um grande exemplo de um lugar, nós vemos no livro de Crônicas, a partir do capítulo 19. Naquela época Israel estava sob a liderança do rei Davi e ele vence uma sequência de batalhas contra os inimigos, E nessa época aí ele venceu a batalha contra os amonitas, seus aliados sírios, Em seguida, ele travou uma grande batalha contra os filisteus e novamente tem uma grande vitória. A Bíblia diz que depois disso, Satanás incitou a Davi a levantar o censo de Israel, porque ele queria saber qual era o poder bélico dele, o poder de fogo. E o comandante dele contou os soldados e trouxe o relatório. E a Bíblia fala assim, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo e havia 1.100.000 que puxavam a espada em Israel. E só em Judá tinha mais 470.000 homens que puxavam a espada. Quando Davi ouviu isso, que possuía 1,5 milhão de valentes, ele deve ter pensado, não tem para ninguém. Então ele começou a pensar que ele e o seu poderoso exército era a razão da grande vitória. E a Bíblia diz que Deus não gostou absolutamente de nada disso. Tudo isso desagradou a Deus. Pelo que Deus, sabe o que ele fez? Ele feriu Israel. E por causa disso, a Bíblia diz que veio um grande juízo da parte de Deus sobre Israel, de uma forma que num único dia só morreram 70.000 homens. E para fazer cessar aquela praga, a Bíblia fala que Davi edificou um altar e ofereceu um sacrifício na propriedade de um homem chamado Jebuseu, de forma que aquele lugar era conhecido como o lugar do juízo de Deus na época de Davi. Depois de muitos tempos, muitos anos, Davi passou o reino para o seu filho Salomão e ele leva a cabo ali o projeto de edificar o templo. E sabe qual foi o lugar escolhido por Deus para a edificação do templo? Você não tem nem noção, É exatamente o mesmo lugar do juízo, no Monte dos Jebuseus, onde existem hoje duas histórias que eu quero falar com você, mostrar para você aqui agora. E no dia da consagração do templo, houve tanta glória naquele lugar que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Ou seja, no mesmo lugar em que Deus mandou o juízo, o povo ali recebeu a bênção de Deus. E muita gente que acha que não havia graça no Velho Testamento, Mas quer graça maior do que essa? O exato lugar de juízo, do juízo de Deus, se tornou o lugar da bênção. É isso que a graça faz conosco. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, o lugar onde abundou o pecado, a desgraça, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus vai superabundar na sua vida. Então, onde havia maldição na sua vida, hoje é lugar de bênção. Essa geografia da desgraça se tornou a geografia do favor imerecido de Deus na sua vida. O lugar de maior maldição pode se transformar agora, pela graça de Deus, no lugar da maior bênção na sua vida. O lugar onde Satanás imperava no seu lar vai se tornar o lugar de maior alegria, de maior paz, de maior refrigério. Eu convido você a viver debaixo dessa palavra, para você viver uma dupla honra e você ser altamente favorecido pelo Senhor. Porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça. E a justiça dele foi cumprida em Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Ele pegou o que era nosso, a nossa maldição, e colocou sobre Ele. E hoje somos justificados pela fé em Cristo. E essa justificação, ela veio nos trazendo esse presente maravilhoso do favor imerecido, a graça de Deus. Tenha um dia abundante, cheio da presença do Senhor. Deixa nos comentários um amém se Deus falou com você nessa palavra. Fala o que Deus falou com você.
desse texto maravilhoso. Amanhã eu vou trazer outra sequência dessa palavra, tá bom? E se você puder, compartilha com mais 3 pessoas e dá uma olhadinha se você não me segue ainda e passa a me seguir. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.